Hoje, segunda-feira, para mim é um dia extremamente especial. Especial porque eu estou aqui com vocês falando sobre o que eu mais amo falar, que é sobre luz e iluminação. E hoje eu vou estar falando, né, sobre um tema extremamente técnico e sobre a diagramação das etapas de iluminação. Né? Então essas etapas elas servem tanto para quem trabalha dentro da área mais artística quanto para quem trabalha dentro de um processo de iluminação mais funcional. Então, galera, fiquem comigo e a gente já volta. Fala galera iluminada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, sou Alessandro Asos, o administrador do Cartilhas de Iluminação Cênica, que é o nosso canal sobre a arte de iluminar, né? Que é um canal que vai estar discutindo toda a temática referente à luz e à iluminação, desde suas questões mais técnicas, passando por questões de carreira, né? E hoje eu quero estar apresentando para vocês aqui um assunto um pouco mais técnico, que é sobre a diagramação das 4 etapas de iluminação, né? E, né, antes de começar a abordar, né, eu quero explicar para vocês que hoje para mim é algo extremamente algo importante para mim estar conversando com vocês, né, nesse vídeo. Essa semana fizemos um mês, né, do lançamento do canal e a gente está tendo aí bastante seguidores, está tendo uma divulgação assim bem legal. Agradeço muito, mas muito mesmo de coração a todos vocês que estão participando, que estão ajudando a divulgar, né, que estão mandando informações para mim, dando esse feedback que para mim é extremamente importante. Então, para a gente comemorar esse mês, eu quero estar passando para vocês hoje algo que eu considero assim, muito especial. Que, como eu falei, é uma diagramação das 4 etapas do sistema de iluminação. Então, a gente vai estar fazendo uma abordagem desde a parte de controle, né? A gente vai comentar um pouquinho da questão do AC, a questão da distribuição, como é feita, e a etapa em si, né, do refletor, da luminária. E eu digo isso porque esse sistema, né, que eu falo, ele não serve somente para quem trabalha com teatro. Né? Às vezes eu falo muito do teatro, tudo porque é a área que eu estou mais envolvido. Né? Como vocês podem ver aqui atrás, né, claramente, né, a minha paixão pela arte é extremamente grande. E mais ainda pela questão da luz e da iluminação. Tanto é que foi por isso que eu criei o canal para a gente estar divulgando, né, para a gente estar conversando aqui juntamente e trocando informações. E hoje, conforme eu estava falando, o assunto de hoje ele vai envolver, né, desde questões técnicas que podem ser aplicadas tanto para quem trabalha numa iluminação mais artística quanto para quem trabalha numa questão mais funcional ligada à iluminação. Então, galera, a aula hoje vai ser uma aula mesmo, realmente, que eu vou estar cedendo aqui para vocês. Então, ela vai passar um pouquinho aí do tempo que a gente está acostumado e vai ser uma apresentação com PowerPoint para ficar mais fácil também quanto à questão didática, para estarem compreendendo melhor sobre isso. E espero que curtam, galera. Vamos para a aula então? Valeu! Vamos lá então para a nossa diagramação, conforme eu havia falado, e há algumas coisas que eu quero, algumas considerações que eu quero fazer antes da gente iniciar. Né? Primeiro, em questão das fotos que eu vou estar mostrando aqui, das imagens, parte delas fazem parte do meu acervo pessoal e parte delas eu capturei até pela internet. E de forma alguma eu quero estar fazendo comercial mesmo, né, do que eu vou estar apresentando aqui. Porque algumas das fotos vocês conseguiram ver as marcas, tudo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é estar falando realmente da consistência dessas etapas que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje. Tá? Então, as fotos são meramente assim para alusão daquilo que a gente tá conversando aqui, sobre essas etapas, né, da iluminação. E essas 4 etapas, né, do sistema estrutural de iluminação, eu estudei com elas, né, parte delas eu estudei com Maurício Rinaldi,
né, que vocês já viram aqui uma entrevista, tem uma entrevista aqui com ele, e também faz parte, né, de um projeto, né, que eu venho assim organizando para a gente tentar compreender melhor o que é todo esse sistema de iluminação que nós temos aqui. E essa parte estrutural, ela está muito ligada a questão de como nós trabalhamos, né, fisicamente que eu digo assim, do fato da gente pegar mesmo, né, o material. Então tem toda a questão desde sua operação, né, toda a parte operacional, e também tem uma questão da parte tática, né, que a gente vai estar visualizando. Então é para isso que vai servir essas etapas, né. Então eu vou abrir com essa questão aqui, né, porque muita gente pode perguntar assim, né? Muitos profissionais, não, mas o que isso, né, irá me ajudar, o que isso irá me auxiliar? Então, a partir do momento que a gente conhece, né, a estrutura de algo, a gente começa a compreender tecnicamente como funciona melhor esse sistema. Né? Outra coisa também, isso vai auxiliar em todo o planejamento, na execução, né, no que tange mesmo esses princípios de montagem, desmontagem, de como compreender o espaço em si. Né? E também procedendo melhor a questão organizacional, né, para conseguir executar melhor, né, todas essas partes. E eu também, na verdade, isso daqui seria uma sistematização, né, uma sistematização da sequência com que a gente pode estar executando algumas coisas. Uma coisa que eu quero deixar claro também, o que eu vou estar apresentando aqui para vocês não é regra, certo? Então vamos deixar claro já isso. Ele não é uma regra, porém é algo muito interessante que a gente pode estar colocando em prática no nosso dia a dia, nessa questão do sistema estrutural. Então a gente vai estar falando desde uma abordagem que eu chamo de etapa de controle, a gente vai falar da etapa de potência, vai estar falando da etapa de distribuição também, né, como isso procede, e a etapa de consumo em si, que é referente à questão do aparelho, né, realmente dito. E quando nós pensamos nessa questão estrutural, um exemplo que eu vou citar, um diretor, tá? Eu vou estar falando muitos exemplos aqui da questão do teatro, que é uma área que eu estou ligado, mas eu também vou falar um pouco da área arquitetural, né, que a gente sabe também que trabalha com iluminação, que vai servir para ambos. Que eu sempre costumo dizer, né, que que mesmo o teatro, né, trabalhando de uma forma mais artística, a área do entretenimento em si, né, que nós trabalhamos de uma maneira mais artística com a iluminação, às vezes nós não trabalhamos de uma maneira tão funcional como é trabalhado junto aos iluminadores, lighting designers da questão de arquitetura. Mas assim, nós temos a mesma, né, o que eu chamo de matéria-prima, né, que é a luz. Né? Ou seja, nós trabalhamos com a luz, porém a forma de trabalhar com ela, né, são distintas. Mas hoje não é isso que eu quero falar aqui, mas sim está demonstrando a questão estrutural. Então, o pessoal aqui também trabalha com essa questão da luz mais funcional. Essa estrutura também vai servir da mesma forma e a gente vai estar citando exemplos aí ao longo dessa aula. Então, eu vou começar primeiramente com a questão de aparelhos. Por quê? A partir do momento que chamam, né, para a execução de qualquer que seja a iluminação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os aparelhos. Né? E isso pode auxiliar muito, né, porque a partir do momento que a gente determina, né, os aparelhos, a gente já vai primeiramente dimensionar, ou seja, a gente vai pensar nas questões que o local tem para nos auxiliar de forma com que trabalhemos melhor com esses aparelhos. Então, uma das primeiras questões que vem, né, esse espaço aqui é tanto, eu vou ter tanto de altura, como que eu vou conseguir trabalhar? E você já vai começar a pensar em aparelho, é quase que automático isso. Né? Entendam aparelhos e que eu digo desde refletores a lâmpadas, né, a uma questão de produto em si que nós trabalhamos no nosso espaço, né, como iluminadores. A gente vai pensar também na questão da luminosidade, né? Para uma cena, quanto que eu preciso de luminosidade, né? Para um local de trabalho, para uma residência, né? Quanto eu vou usar, né, de luminosidade nesse local, que nada mais é que eficiência luminosa. Né? O pessoal da arquitetura vai trabalhar muito mais com isso, né? Um pouco mais ligado com essa palavra, eficiência luminosa, que é a quantidade de lux que a fonte vai estar me cedendo.
Dentro de uma iluminação mais artística, nós temos uma liberdade muito grande para se trabalhar com isso, né, que é o que a gente chama de brilho, né, da lâmpada. E o pessoal ligado mais à questão funcional, né, existem regras, né, por exemplo, dentro de um determinado local de trabalho, eu tenho regras para estar estabelecendo, né, dessa eficiência luminosa, para estar trabalhando, né? E com a quantidade, né, de aparelhos que eu preciso para esse local, a gente já vai começando a quantificar tudo isso também nessa primeira fase, né? A localização do aparelho também, a gente já vai pensando de onde ele pode vir, de onde pode estar vindo essa fonte, a questão de ângulo, é tudo nessa fase, né? E qual o efeito que eu quero está concedendo com isso? É uma iluminação mais geral? É uma iluminação mais ampla, né? Ou vai ser uma iluminação mais de efeito, uma iluminação que de repente, né, numa parede, por exemplo, né, eu posso estar trabalhando ali de uma maneira com uma arandela que ela faça um desenho, né, de uma maneira mais artística, uma residência. Já no teatro, por exemplo, eu posso estar pensando num plano mais geral de iluminação, ou aquilo eu só quero um contra, né, eu quero definir, por exemplo, a tridimensionalidade, como eu vou fazer isso, e por aí vai. Uma outra coisa também, eu não vou estar falando da questão da criação da iluminação, não é isso que eu vou tratar hoje. Hoje é exatamente essa questão estrutural, né? Como a gente trabalhar essas quatro partes que eu apresentei, que a gente vai estar vendo. Então agora a gente vai começar um pouquinho, né, a falar quanto à questão dos aparelhos, né? Aí a gente pode estar vendo lâmpada, né? Porque a lâmpada ela é o nosso principal referencial para a gente poder estar trabalhando e que seria a fonte, né? A fonte, né, quando eu falo, é questão de lâmpadas e também a questão do LED, né? O LED ele não é considerado uma lâmpada e sim ele é um dispositivo eletrônico, né? Então ele é um pouco diferente de uma lâmpada, porém ele produz luz, mas diferente de uma lâmpada, que é uma fonte um pouco diferente. Mas eu não vou entrar nesses detalhes hoje, né? Por isso que, que essa aula hoje ela vai estar ligada mais com o pessoal que já está há um tempo, talvez entenda um pouco melhor algumas palavras que eu vou falar aqui. O pessoal que está se iniciando na carreira, é extremamente interessante estar aprendendo isso. Caso vocês tenham alguma dificuldade, né, palavras que vocês não entendam, então alguma não compreendam alguma coisa que eu diga, por favor, entre em contato comigo que eu vou estar respondendo para vocês assim com o maior prazer, tá, galera? Então, né, uma das primeiras coisas que vem é a fonte, independente da lâmpada que a gente pegue, né, do dispositivo eletrônico, né, e nós temos que ter, de repente, uma fonte. Né? A questão de sua distribuição, né, como que isso vai influenciar, né? Então, quanto que aquele aparelho me cede de iluminação, qual que é a eficiência dele. Aqui também é um dos refletores que nós usamos em teatro, né? Esse refletor é o elipsoidal. E é interessante também, galera, como eu falei anteriormente aí da fonte, como o aparelho vai influenciar. Por exemplo, se eu pego uma lâmpada par, né, a distribuição, né, espectral dele é completamente diferente quando ele vai entrar dentro do aparelho. E isso pode variar conforme a carcaça que eu trabalho. Nesse caso do elipsoidal, a gente tem que conhecer que a forma com que ele trabalha, né, ou seja, o espelho, né, refletivo dele, é feito em forma elíptica. Então eu sei que a forma elíptica ela concentra muito mais a iluminação que os outros aparelhos. Então esse aparelho aqui, para quem não está habituado, é um aparelho que eu tenho uma concentração muito grande de iluminação. Então, através dele eu consigo fazer recortes, eu consigo colocar máscaras, né, que nós chamamos de gobo, eu consigo fazer, né, um quadrado, retângulo, conforme eu falei, eu consigo ter um foco de iluminação muito mais concentrado. Né? Posso também estar trabalhando com ele de uma forma não tão focada, não seja mais desfocada, né, que a gente chama muito no teatro, e por aí vai. Então, esse é um dos aparelhos que a gente utiliza. E a gente vai tudo pensando nessa primeira fase. Também tem a questão dos movies, né? Esse daqui é um estilo spot, né? Nós temos aí uma variação de 3, 4 variações de movie, né? Que está entrando no mercado. As par LED em si, isso aqui é uma par LED também robótica, né? Que a gente pode estar tá dimensionando todo o pan e o tilt dela, né, dimensionando as cores. Aqui é um RGB, né, simplesmente.
e é muito fácil, né, de se trabalhar com esse material que dá uma amplitude muito grande. E tudo isso, gente, a gente já vai imaginando, né, nessa primeira fase. Aqui nós temos, né, um aparelho, né, um refletor. Desculpa, eu estou acostumado a falar refletor, né, mas eu sei que o pessoal aí que trabalha na área arquitetural chama isso de luminária, né, que na verdade são muito parecidos, né. Essas luminárias assim são muito interessantes, que elas são usadas tanto para, por exemplo, uma cozinha, a gente pode estar utilizando uma área de serviço, né, que são luminárias que têm uma expansão muito grande aí de luz, né, ela dissipa bem a luz, né, através da lâmpada. Ela é uma luminária aí de encaixe, né, ela encaixa dentro do teto, tudo, pode estar sendo utilizado também em escritórios. E é muito interessante porque se você entrar nessas luminárias, elas vêm, né, com a distribuição espectral dela. Então é muito interessante, por isso que eu estou falando, é muito interessante nessa fase a gente já saber disso, para ficar mais fácil lá na frente, né? Aqui também, né? Aí já vai entrar uma dentro da área arquitetural, né? O lustre, ele tem que ter uma eficiência luminosa, claro, para o local, e ele entra também dentro de uma questão estética, né? Do seu comportamento, que tange mesmo a decoração, né? No ambiente, né? Aí um pendente também, né? Que usa muito na arquitetural. Porém, a gente já utiliza também esses aparelhos quando a gente quer, é, por exemplo, deixar uma cena mais interessante dentro de uma casa. A gente já chegou a utilizar, utiliza isso também, usa sem problemas. Né? A iluminação artística, gente, ela dá uma liberdade muito maior nessa questão de aparelhos, né? Que uma iluminação mais funcional, que é bem mais regrada. Aqui também um outro tipo de fonte que nós temos, né, que seriam luminárias manuais, né, que no caso aqui seria uma lanterna, né, e a gente usa essa lanterna tanto dentro de uma cena quanto externamente, né. Quantas vezes a gente está andando no escuro, nós profissionais de iluminação, principalmente aí de teatro, né, que às vezes a gente tem que sair correndo no escuro, então a gente sempre tem uma lanterna conosco, né, para estar nos auxiliando, mesmo dentro do nosso celular. O celular também seria um aparelho que eu falo que é uma fonte de luz que a gente pode estar utilizando, enfim, inúmeras questões, né? E é nessa fase também que nós já começamos a pensar em cores. Então, muitas vezes, a gente já faz uma determinada cena, opa, e vem aquele start, né, aquele insight para você, opa, esse daqui eu poderia estar trabalhando com tal cor, ou com essa. Né? Uma outra coisa que eu também posso estar falando, a questão de cor, é a temperatura de cor em si. A temperatura de cor também nós já começamos a imaginar juntamente com a fonte que nós vamos trabalhar. Então é a fonte que vai determinar a temperatura de cor dentro desse conceito de aparelhos, dentro dessa fase. E isso é extremamente importante. Se eu tiver de repente duas fontes de luz distintas, né, entre si, com sua temperatura de cor, eu posso ter efeitos diferentes no ambiente, no que eu vou estar iluminando. Isso o pessoal da fotografia ligado ao cinema, ao vídeo, fala muito mais da temperatura de cor, né? Porque a lente da câmera ela captura isso com muito mais facilidade. Né? E se eu tiver duas fontes, vai ter uma cena, né, para a câmera assim bem diferente. Né? O pessoal da arquitetura também trabalha muito mais isso, né, essa questão junto à ambientação, eles conhecem muito mais por causa das questões de lâmpadas também, é bem interessante. E nós começamos de uns anos para cá a usar isso também no teatro, né? A gente fala muito da temperatura de cor quando a gente está criando, né? E é muito interessante para todos nós iluminadores conhecermos isso. Nem que a gente não trabalhe tão diretamente a isso, né? Mas a gente tem que conhecer. Aqui também um dos outros aparelhos, né? Dentro do aparelho elipsoidal que eu mostrei para vocês ali atrás, para quem não está habituado, isso daqui é uma espécie de máscara, que é o globo. Então eu coloco ele numa seção lá dentro do aparelho e ele vai projetar esses desenhos para mim. E é muito engraçado, né? Desculpa, é muito interessante porque o globo, eu posso estar trabalhando com ele de uma forma artística tanto no teatro e assim, posso estar trabalhando com ele em eventos, enfim, tem N questões. Os moving lights, né, dentro deles vem esses globos também e a gente pode estar trabalhando ele de diversas formas. Por exemplo, se numa vitrine, né, bem de repente assim interessante, eu quero trabalhar algo diferente, né, trabalhar uma questão funcional e eu posso estar juntando a iluminação artística tudo dentro por exemplo, de uma cena para uma vitrine. Então é bem interessante estar conhecendo o pessoal da arquitetura como funciona o globo,
né? O pessoal do teatro aí conhece bastante isso. A questão de projeção também, né? A questão de projeção, gente, ela cresceu muito, mas muito nos anos para cá. Primeiro porque muitos cenários, né, estão sendo feitos com projeção, né? E nós podemos também colocar dentro dessa questão de projeção o videomapping, né, que acontece em externas, que são com projetores bem grandes, né. Existe também espetáculos que já trabalham com vídeos, né, cujo artista tem sensores e esse vídeo ele vai seguindo, né, que é bem interessante também. De repente vocês podem falar assim, Ale, mas eu só trabalho com iluminação, eu não trabalho com projeção. Pessoal, é importante estar conhecendo também a questão de projeção e como ela funciona dentro do espaço. São ferramentas que nós temos que a gente pode utilizar em nosso dia a dia, que a gente pode dar sugestão, né, nos projetos que pegamos, né, e por aí vai. Né. A forma com que vai trabalhar, gente, não importa. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, como eu falei, eu estou diagramando as formas com que a gente possa trabalhar para que nós consigamos ter muito mais tempo e consiga fluir um pouco melhor o nosso trabalho. Beleza? Vamos agora então para uma segunda etapa, que eu chamo de etapa de distribuição. Então, primeiramente, a gente pensa na parte dos aparelhos em si. Agora a gente vai começar a pensar como a gente vai distribuir, ou seja, distribuir, que eu digo, na questão de circuitos. Né? Então, o pessoal de teatro, né, tá acostumado com isso, né? Porque a gente chega nos teatros, ele já está distribuído, né, entre aspas, né? Ou o pessoal que monta também uma aparelhagem assim mais móvel. E, e a gente tem que pensar em tudo isso também. Então, no que vai ajudar, né, essa questão? Ela vai ajudar a gente a localizar os aparelhos no espaço. Né, como a gente seleciona a bitola, né? Bitola é a grossura dos cabos. Então, para cada aparelho, para cada circunstância, eu vou ter uma bitola diferente, né, para a gente poder estar trabalhando. Né. Essa distribuição não pode ser feita como? Por eletrocálice, eletrodutos. Ela vai ser interna, externa. A gente já começa a pensar tudo nessa questão, nessa fase. Tá? E tudo isso vai me dar uma visão um pouco melhor para que eu possa começar a esboçar as plantas baixas, né, de iluminação, tanto da iluminação cênica como da questão luminotécnica. E eu vou começar a partir daí a quantificar a potência. Né? Vocês perceberam que anteriormente eu não falei nada de potência. Quando eu for começar a pensar em como distribuir, aí sim eu vou começar a pensar na questão de potência, na questão da wattagem, da amperagem que eu vou estar trabalhando, galera. E existe a seguinte frase que eu sempre digo, né? Quando existem certos trabalhos que a gente vai precisar de profissionais como eletricistas, engenheiros, para estar trabalhando conosco. Né? Dentro das normas de trabalho do sistema CLT, nós somos um pouco assim, os iluminadores, né? A gente não pode fazer muita coisa quando nós formos trabalhar nessa questão de distribuição de carga. Muitas vezes a gente vai ter que ter eletricista ou engenheiro com a gente. Isso são questões do sistema CLT, tá, galera? O pessoal da arquitetura também sabe disso, né, que eles são engessados um pouco nessa questão, então eles sempre estão trabalhando junto com engenheiros, mas é assim, são profissionais, cada profissional, ele está fazendo uma parte desse trabalho, então não sintam vergonha em falar que, olha, isso eu não sei, olha, isso eu não posso fazer, olha, isso daqui eu não posso dimensionar, vamos chamar então um eletricista ou engenheiro. Não precisam ter vergonha disso, cada profissional é qualificado para fazer a sua execução, a sua função dentro de todo o processo. Né? Aqui é muito interessante, né, o pessoal que não conhece um pouco, aí que está começando a entrar agora na área, vocês podem ver que existem números ali. Isso daqui é uma barra muito encontrada, né, um estilo de barra muito encontrado dentro dos teatros. Então, nós temos essa numeração. Vocês podem ver ali 59. Eu não estou conseguindo ver os outros ali, mas enfim, não vem ao caso agora. Que são os canais que têm
de um teatro, dentro das varas de iluminação cênica. E a partir dessas varas, elas vão estar indo depois para um rack que a gente vai estar vendo na próxima etapa aí. Mas então a distribuição a gente começa a pensar nisso também, né? Eu distribuindo no espaço, eu vou ter algum canal ali por perto com que eu possa estar plugando meu material. Como isso vai funcionar, né? Olha, aí também uma outra forma. Isso daqui é um pino PTV. O pessoal de teatro está muito acostumado com isso, né? Porque o pino PTV ele é para 20 amperes, né? Para que a gente utiliza muito em teatro, que é um pino também que não deixa vazar energia, que ele tem uma certa segurança. É bem interessante. A gente vê muito neles no teatro. E aí, olha, mais uma marcação que a gente está vendo, né? Tudo isso está distribuído dentro de uma rede, né? Já pronta para a gente. Aí também um outro tipo aí vocês podem ver que existe toda uma marcação, não é nada. E essa marcação ela vai nos auxiliar na questão organizacional, né? Aqui também um outro tipo de distribuição. Isso daqui é uma foto, né, que eu peguei da internet. Aqui no Brasil nós temos, né, os teatros mais modernos, eles já são um pouco diferentes, né, dos teatros que a gente fala assim que tem pontos fixos. Existem teatros que a gente vai chegar, que a gente vai ter uma certa mobilidade, né, nesses pontos. E isso tem que ter um tempo para montar, galera. Não é uma coisa tão simples. Esse daqui se não estiver enganado, um DMX. Deve ser sim, acho que já tem um cabo DMX ali do lado, para ficar mais fácil. Então nós alimentamos ele, né, com energia e distribuímos através do cabo DMX. Então ele se torna um pouco móvel. Aí também um outro. Esses aparelhos aqui a gente usa muito na questão de eventos, né, nessa questão de quando nós temos espaços que são móveis, que a gente chama, né, que a gente monta e desmonta, eles têm uma certa facilidade aí. Dentro da residência também nós temos esses pontos, só que ele é de uma maneira diferente, né? Aqui né, uma tomada já com a pinagem nova que nós temos aqui no Brasil e por aí vai, né? Esse aqui a gente encontra, né, diretamente, está mais ligado ao pessoal aí da arquitetura e também no nosso dia a dia. Aqui uma forma também de distribuição, né, através de conduítes, né? Eu peguei essa foto aí que eu achei bem interessante também, para a gente ter uma noção de que a distribuição ela não está somente dentro do teatro, né? Então, quando a gente pensa, gente, galera, quando a gente pensa em luz, a gente pensa nela como um todo. E eu gosto muito de disseminar isso, né? Que às vezes nós que estamos ligados à área de teatro, a gente só pensa naquele espaço fechado, tudo, e vai muito além disso, né? Aí é um dos exemplos, né? O conduíte o box, né, o box truss, né, que nós temos, né, para também estar passando. Então é nessa fase de distribuição que a gente já começa a pensar. Parte do box a gente já começa a pensar um pouquinho lá na primeira fase, né? Ele pode estar ligado junto ao produto, conforme eu falei, ele pode, mas é nessa questão, né, nessa segunda fase de distribuição que ele vai entrar um pouco mais. Então, como eu vou montar meu box? Né? Ele vai ser mais quadrado? Como que ele vai ser? Ele vai ter uma estrutura um pouco diferenciada, né? Então, é nessa fase que eu vou começar a pensar também, porque é com ele que eu vou distribuir todo o meu cabeamento. Né? O pessoal que trabalha aí, principalmente em show, né? Está acostumado muito mais com isso, né? Do que nós que trabalhamos assim no teatro, que é um pouco que a gente já chega e já está preparado, né? Aqui a questão também da distribuição através dos wireless, né? Do circuito wireless, que ele está entrando no mercado com tudo, ele dá uma praticidade para a gente extremamente grande, né? Principalmente a questão do DMX. O wireless ele transmite informações, né? Assim, ainda não transmite energia, infelizmente. Vou adorar o dia que isso daí chegar, né? A gente vai diminuir nossos cabos de energia, mas no momento ainda não se existe isso. Então, o sistema DMX, como ele é informação, então ele consegue trabalhar aí por radiofrequência, né? Aqui também, olha, um outro aparelho, vocês podem ver, tá vendo a antena ali também, é um aparelho também DMX, que ele transmite, acredito eu que via rádio, né? Aqui um outro também. Nós vamos encontrar diversos aparelhos, né, na estrada aí. Aqui são alguns exemplos e para vocês verem também que isso existe, nós trabalhamos com isso também. O pessoal que muitas vezes não tem acesso, porque isso daí vem muito os shows, né? Os shows têm muito acesso à questão do DMX. Ele está bem avançado também na questão do esquema. Aqui já é uma planta, né? Uma planta baixa aí
dimensionando circuitos, né? Porque nessa fase, conforme eu falei, a gente já começa a esboçar a questão das plantas também, ou mapas, né, de iluminação, conforme o pessoal de teatro está tá acostumado, né? Aqui também, olha, já dimensionado, mais ou menos onde vai, como eu quero, a rede que eu quero que ele entre, né? Isso daqui é só para citar um exemplo, viu, pessoal? Conforme eu falei, não é regra, mas é interessante para a gente estar organizando um pouco melhor as coisas. Agora a gente vai entrar na etapa de potência propriamente dita. A etapa de potência, galera, é uma parte que a gente vai começar a pensar no seguinte, né? A gente vai começar a quantificar quanto eu estou usando de energia, né? Qual vai ser a minha carga, né? E a gente vai começar a dimensionar aí o watts e a amperagem dele. Né? Então a gente vai definir de onde vem essa fonte. Né? Essa fonte ela está sendo puxada de um quadro, está sendo puxada de um gerador, então e toda nessa fase que a gente vai estar pensando. E quanto eu vou precisar, né? Qual vai ser a quantidade que eu tenho de potência para dimensionar também essa minha fonte, né? Através de quadro de distribuição. É nessa fase também que eu entro com os dimmers, né? Ou seja, então eu vou puxar de algum lugar, né? Essa essa fonte para entrar nos meus hacks, dimmers de potência, né, nos eventos, nos shows, em teatro, né? E sempre, gente, quando a gente não sabe, vamos procurar profissionais qualificados que nos auxiliem quanto a isso. Conforme eu falei, não é vergonha nenhuma a gente dizer não sei, né? E eu vira e mexe, eu preciso de eletricista comigo. Por mais que eu tenha aí, que eu trabalho há 16 anos na área, muita gente, eu tenho muitas dúvidas ainda. Tem locais que a gente chega, opa, peraí, vamos procurar alguém, né, para auxiliar a gente nisso daí. Isso aqui é um hack, né, que é um hack manual que a gente chama, que a gente pode tá tirando, né, um hack PABX, vocês podem ver aí que ele, pelo jeito que ele, deixa eu ver, vocês podem ver que ele tem um cabo DMX ali, tudo, ou seja, ele já tem uma linguagem digital, porém eu posso estar plugando nele ou não, né? O pessoal do entretenimento está muito mais acostumado com isso. Aqui também um outro, vocês podem perceber ali, né? Ele chega com um pin stack ali nas laterais, ele está sendo alimentado através disso e a partir daqui eu distribuo para a próxima etapa que eu vou estar falando daqui a pouco, que é a etapa de controle, né, que isso daí é um sistema também PBX bem interessante. Esse daí, para quem nunca viu, são os hack dimmers, que eles vão estar controlando, né, ele na verdade é um dispositivo eletrônico que me permite controlar a iluminação no teatro. Beleza, galera? Aqui também já é um quadro de iluminação, só demonstrando que vem nessa etapa. Aqui um quadro super bonito, né? Que ele está bem acabado, tudo. A questão dos quadros também a gente vê, todo local que a gente chega, a gente vai ver o quadro, a gente sempre dá uma olhada para ver como está a circunstância do quadro, quando a gente vai montar. Aqui um gerador, né, que o pessoal aí que trabalha mais na área de montagens, né, tá bem mais habituado a isso, que o pessoal que trabalha mais no teatro, que a gente já chega e já está preparado a energia para a gente, né, ou então, de repente, a gente vai. O pessoal aí que trabalha em obras, né? Por exemplo, dentro da arquitetura, o pessoal de engenharia também está habituado com isso, né? Acredito que não seja segredo para a gente. E aqui também um outro tipo de fonte, né? Porque, de repente, dentro de um local, conforme eu mostrei lá atrás, a gente vai trabalhar com uma lanterna, de alguma forma, e a gente precisa de uma fonte de iluminação como uma bateria, né? Uma pilha. Agora a gente vai para a etapa realmente de controle, né? É uma etapa que muita gente gosta, né? Porque muita gente gosta de operar dentro do teatro, e a gente vai estar vendo também como acontece essa etapa dentro da questão mais funcional. Então a gente vai ver ela de uma maneira mais artística e de uma maneira mais funcional. Então, passando aqui um pouquinho. Né? Então, as perguntas que sempre vêm, né? Como eu vou ligar o meu aparelho, se on-off, né? O desligamento, o acendimento dele. É nessa fase também que a gente começa a pensar na questão de intensidade. Né? Depois aqui também a questão da velocidade de ação. A velocidade de ação está ligada muito à questão artística. Né? Como eu vou entrar com essa cena? Ela vai entrar mais rápida? Como vai ser a questão da velocidade mesmo dela, é tudo nessa etapa de controle que eu vou pensar. A questão de climas, né, especiais, ou seja, os efeitos que eu vou criar na cena. E é somente na etapa de controle que eu conseguirei realmente fazer isso. Né?
E a gente tem que saber que a partir do momento que nós controlamos a iluminação, nós modificamos o local. Então, a partir do momento que se joga uma determinada luz que está lá no início, que a gente vai pensar lá no início, é tudo nessa etapa que a gente vai estar controlando ela, tá, galera? Aqui eu gosto muito de colocar, de mostrar essa foto, pelo seguinte: nós controlamos a iluminação, por menor que ela seja, né, como um simples interruptor, nós estamos controlando o on-off dela. Então, de repente, eu estou num local na minha casa e eu quero assistir TV, ou eu ligo ou eu desligo. É óbvio, é óbvio. Então a gente tem que pensar, né, parar para pensar que ela está tão próxima da gente esse controle e muitas vezes a gente não percebe. Né? Muitas vezes isso está do nosso lado e a gente não consegue captar. Então por isso que eu gosto de mostrar que desde uma questão simples de um interruptor, nós estamos controlando a iluminação. Bom, por exemplo, né, eu posso estar fazendo uma demonstração artística em que eu posso estar entrando no local e eu mesmo estar acendendo essa luz. Né? Eu posso estar aproveitando isso, né, numa exposição e estar acendendo, seria uma forma. Então, de repente, olha, a questão de controle ali. Aqui, né, já é um pouco dentro da área mais artística, dentro da área de teatro. Essa é uma mesa, né, de comando. Né? Essa daqui é uma das formas, né, que a gente tem de controlar ali o que está acontecendo, o que não está. Ah, então é tudo nessa etapa. Isso aqui também é uma outra mesa de controle, né, que eu não vou falar a marca aqui, mas quem está habituado sabe. Né? Ou seja, só para realmente demonstrar que é nessa etapa que a gente começa a pensar nisso. Aqui também, hoje em dia, nós conseguimos fazer um controle, né, através de softwares de iluminação. Usei um software 3D, né, que é bem interessante também. Esse daí geralmente o pessoal que está mais habituado à área de show, né, trabalha-se muito. E a área do teatro também, né, ela está sendo bem trabalhada de uns anos para cá. A gente está tendo muito acesso. Né, existem diversas formas de trabalhar esse controle, galera. Aqui um outro exemplo de controle, que é um controle mais residencial que vocês podem estar vendo aí, que é o que nós chamamos de automação residencial, que tem crescido muito, mas muito nesses últimos anos e te dá uma praticidade gigante. Então você consegue controlar qualquer ambiente através de um tablet, através do seu celular, através de qualquer comando. Né? Então o que acontece, gente? A etapa de controle ela vem para organizar muito mais e dar praticidade para que nós possamos trabalhar de uma maneira muito melhor dentro desses processos, né, estruturais. Né? Aí também, olha, isso aqui só para demonstrar, a galera da arquitetura está muito mais acostumada com isso, né, do que nós que trabalhamos com a iluminação mais artística. E através de um tablet, né, ou seja, através de um software, a gente consegue controlar tudo, né, dentro de uma residência. Né? Claro que tudo isso, gente, a gente vai estar pensando nessas três outras etapas, a gente vai estar pensando nessa última com isso. Então, quando o pessoal de arquitetura, os engenheiros, né, vão elaborar um plano, né, para estar trabalhando isso dentro de uma residência, eles vão passar por aquelas três etapas que nós já falamos, beleza? Então, pessoal, aqui eu estou encerrando. Né? Espero que vocês tenham gostado aí. Fiquem mais um tempinho aí que eu vou ter uma surpresa para vocês. Né? E falando um pouco mais essa questão, fechando, né? Fazendo um fechamento dessa questão do sistema estrutural. Né? Então, vocês podem perceber que uma etapa está ligada à outra. Então, se eu consigo, né, entender o funcionamento estrutural daquilo que eu trabalho, eu vou conseguir trabalhar e dimensionar tudo isso de uma forma muito mais organizada. Eu vou estar trabalhando de uma forma muito mais profissional e demonstrando junto ao meu cliente, né, um trabalho muito mais qualificado. Então, se eu sei que a etapa de consumo, depois ela vem uma questão de distribuição, como eu vou estar trabalhando tudo isso, né, dentro de uma etapa de potência, como eu vou alimentar tudo isso e como eu vou controlar tudo isso. Se a gente conseguir dominar um pouco mais tudo isso, a gente vai conseguir estar trazendo uma solução muito mais rápida e muito melhor para os nossos clientes. Beleza, galera? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo. Tá? Será um prazer estar trabalhando com vocês. Será um prazer estar mantendo esse contato, mantendo esse feedback com vocês. E agora eu vou deixar uma surpresa aqui para vocês. Né? Aqueles que permaneceram aqui até agora, porque eu sei que, como eu falei para vocês lá no começo, foi uma aula isso, por isso que esse vídeo está um pouco mais longo. Então,
eu vou pedir para vocês o seguinte: enviem um e-mail para mim, né, com referência e colocando na referência a aula 4 etapas do Sistema Estrutural de Iluminação, que eu vou estar enviando para vocês um arquivo em PDF da aula de hoje. Tá? Caso eu não consiga colocar em anexo, eu vou estar colocando em algum cloud aí para que vocês possam estar baixando, para que vocês tenham isso com vocês. E podem estar distribuindo isso, podem estar conversando, podem estar demonstrando para os seus colegas aí de trabalho, para a equipe que vocês trabalham. Isso é muito importante para todo mundo. E vamos conversando, galera. Vamos conversando. Muito obrigado por terem ficado até aqui. E agora eu vou fechar voltando aí, que agora vocês vão ver um pouco minha cara mais no final aí. Então, galera, muito obrigado e até a próxima. E aí, galera, curtiram a aula? Se curtiram, deixa um joinha aqui embaixo, será muito bem-vindo. Também podem estar se inscrevendo no canal, que todas as segundas-feiras eu vou estar enviando para vocês, né, esses vídeos ligados à temática da luz e da iluminação. Caso não curtiram também, por favor, entrem em contato para que a gente possa estar melhorando cada vez mais esse canal, né? E, por favor, realmente entrem em contato comigo e falem: Alessandro, não gostei disso, olha, não gostei daquilo, isso poderia ser um pouquinho mais legal, né? Mas também vocês podem estar entrando em contato comigo para fazer uma abordagem sobre os temas. Olha, Alessandro, o que você acha de estar falando sobre isso? Ou então falando sobre aquilo? Vocês serão sempre muito bem-vindos. Então, galera, por hoje é isso. Agradeço mais uma vez aí não, né? Esse é um mês, né, que nós estamos juntos. Olha, já estou pensando lá na frente já. E porque eu quero estar com vocês não somente um mês, mas eu quero estar aqui 2 meses, 6 meses, 12 meses. Eu quero estar com vocês aqui durante todos esses próximos anos que virão. A gente vai estar conversando sobre essa temática que tanto eu amo, tanto eu adoro falar, que é sobre a luz e a iluminação. Galera, muito obrigado mais uma vez, tá? Sejam todos sempre muito bem-vindos. Muita luz a todos e até a próxima.